Nós vamos ver agora um exemplo de conexão entre uma equação diferencial de ordem superior e um sistema de equações diferenciais. Vamos partir da seguinte equação. Este tipo de equação diferencial linear nós já vimos anteriormente. Nós sabemos que para resolvê-lo, basta tentar uma solução da forma e na lambda t, substituir este resultado na equação, então nós obtemos a equação característica, que é lambda ao quadrado mais 2 lambda menos 3 igual a zero. Resolvemos esta equação escrevendo lambda igual a 1 meio de menos 2 mais ou menos 4 menos 4 vezes menos 3. Isto aqui dá menos 1, mais ou menos raiz de 16, que é 4 dividido por 2, dá 2. Então nós temos aqui 1 e menos 3. Ou seja, nós temos duas soluções particulares, uma que é e na lambda 1, que é 1 vezes t, e a outra é lambda 2, que é e na menos 3t. E a solução geral, então, é C1 vezes e na t mais uma constante C2 vezes e na menos 3t. Bom, isto aqui é relativamente fácil. Nós vamos ver agora como obter este resultado transformando a equação original num sistema de equações diferenciais. Alguém poderia perguntar por que nós vamos inventar um método aparentemente mais complicado se nós já temos este aqui que é muito simples. O ponto aqui não é esse, não é resolver exatamente problemas deste tipo, mas sim ilustrar o método que vai ser útil no caso de problemas bem mais complicados. Antes de mais nada, eu vou introduzir uma nova notação. Eu vou chamar y ponto a derivada de y com relação a t, de modo que y2 pontos é d2y dt2. Então eu vou reescrever a minha equação diferencial linear de segunda ordem homogênea da seguinte maneira: y2 pontos mais 2y ponto menos 3y é igual a zero. Nós vamos agora transformar esta única equação diferencial num sistema de duas equações de primeira ordem. Como é que nós fazemos isso? Eu vou definir uma nova variável que eu vou chamar de x1 como sendo exatamente y. E eu vou definir ainda uma outra variável chamada x2 como sendo y ponto. Então a minha equação diferencial agora pode ser descrita da seguinte maneira. Bom, y2 pontos é x2 ponto mais 2 y ponto, que é x2, menos 3 vezes y, que é x1, é igual a zero. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como x2 ponto é igual a menos 2 x2 mais 3 x1. A nossa equação diferencial, originalmente de segunda ordem, pode agora ser reescrita como um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Ou seja, a primeira equação pode ser x1 ponto. Olhando aqui, nós temos que x1 ponto é igual a y ponto, mas y ponto é igual a x2. Desta equação aqui, nós temos que x2 ponto é igual a, eu só vou trocar a ordem da soma, 3x1 menos 2x2.
Este sistema é equivalente a esta equação. Uma maneira útil de expressar este sistema é na forma matricial. Então, nós temos aqui uma matriz com duas linhas, x1 ponto e x2 ponto, que é igual a uma matriz 2 por 2 de coeficientes que tem primeiro elemento 0, o seguinte elemento 1, o primeiro elemento 3 e aqui menos 2, que multiplica a matriz x1, x2. Por conveniência, eu vou chamar esta matriz de x grande. A matriz dos coeficientes eu vou chamar de A. E essa matriz aqui vai ser a matriz x grande ponto. Então, o nosso sistema tem a forma x ponto é igual a vezes x. Como o sistema é linear, nós sabemos que as soluções devem ter a forma x1 é igual a uma constante que eu vou chamar de xi1 vezes z na lambda t, e x2 é simplesmente a derivada de x1, deve ter a forma xi2 e na lambda t também. O que nós vamos fazer agora é desenvolver um método para resolver sistematicamente esta equação diferencial na forma matricial, partindo deste pressuposto aqui. Isto aqui é o mesmo que dizer que a matriz x grande é igual a xi1, xi2 vezes e na lambda t. Isto significa que x ponto é igual a lambda vezes xi1, xi2 vezes e na lambda t. Substituindo estes resultados na nossa equação diferencial matricial, nós temos lambda xi1, xi2 e na lambda t é igual a matriz A vezes xi1, xi2 e na lambda t. E na lambda t pode ser eliminado e chamando esta matriz aqui de xi, nós podemos reescrever a nossa equação matricial como a xi é igual a lambda vezes xi. Resolver a equação diferencial linear agora é o mesmo que resolver esta equação matricial de autovalores e autovetores. Então agora nós vamos nos dedicar a esta tarefa. Vamos reescrever esta equação da seguinte maneira. A menos lambda vezes a matriz identidade vezes o vetor xi é igual a zero. Este zero aqui é o zero matriz, ou seja, a matriz de duas linhas e uma coluna com componentes zero. Este sistema só tem soluções não triviais se o determinante da matriz A menos lambda vezes a identidade é igual a zero. No nosso caso, a nossa matriz A é 0, 1, 3 e menos 2, então nós temos 0 menos lambda, aqui menos 2 menos lambda. Então, o determinante desta matriz é igual a zero. Isto significa que lambda vezes 2 mais lambda menos 3 é igual a zero. Ou seja,
lambda ao quadrado mais 2 lambda menos 3 é igual a zero. Esta é exatamente a nossa equação característica do problema original. Os valores possíveis para lambda, então, são lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a menos 3. A cada autovalor está associado um autovetor. Então, vamos supor inicialmente que lambda é igual a lambda 1, que é igual a 1. Nós determinamos o correspondente autovetor substituindo lambda igual a lambda 1 nesta equação que está aqui. Ou seja, nós temos que resolver para xi esta equação. A menos lambda 1 vezes a matriz de identidade vezes um vetor xi índice 1. Isto deve ser igual a zero. Ou seja, 0 menos lambda 1, 1, 3, menos 2 menos lambda 1, vezes o vetor xi1, que tem duas componentes, a componente 1 aqui e a componente 2. Isto é igual a zero. Ou seja, 0 menos 1, 1, 3, menos 2 menos 1, xi1, 1, xi1, 2. Isto é igual a zero. Daqui nós vemos, multiplicando qualquer uma destas duas linhas, que menos xi1, 1 mais xi1, 2 é igual a zero. Ou seja, as duas componentes são iguais. Nós podemos atribuir um valor arbitrário a elas, porque constantes multiplicativas depois serão aplicadas à solução geral. Então vamos supor que estas duas componentes são iguais a 1. Isto significa que o nosso autovetor xi1 tem componentes 1, 1. E lembrando que o autovalor associado é lambda 1 igual a 1. Associado ao autovalor lambda 2 igual a menos 3, nós temos agora a equação a menos lambda 2 i vezes o vetor xi 2 é igual a zero. Ou seja, em forma matricial, 0 menos lambda 2, 1, 3, menos 2 menos lambda 2, vezes o vetor xi2, 1, xi2, 2, isso é igual ao vetor zero. Ou seja, o vetor 3, 1, 3, 1 vezes o vetor xi2 é igual a zero. Desta equação nós vemos que 3 xi2, 1
mais xi2, 2 é igual a zero. Vamos supor que xi2, 1 é igual a 1. Isso significa então que xi2, 2 é igual a menos 3. Ou seja, nosso autovetor é o vetor com componentes 1 e menos 3. Lembrando que o autovalor é menos 3. Nós temos agora as soluções. As possíveis soluções. A primeira solução é a solução xi1 vezes e na lambda 1 vezes t, que é a solução 1, 1 e na t. A segunda solução é x2, que é igual a xi2 e na lambda 2t, que é 1 menos 3 vezes e na menos 3 vezes t. Como as equações são lineares, uma combinação linear destas duas soluções também é solução. E, de fato, a combinação linear destas duas soluções é a solução geral do nosso sistema de equações. Então, vamos definir aqui uma constante arbitrária, C1. Então, a solução geral é C1 vezes x1 mais outra constante arbitrária C2 vezes x2, ou seja, C1, 1, 1, e na t mais C2, 1, menos 3, e na menos 3t. Ou lembrando que x de t é o vetor com componentes x1 e x2, nós temos que x1 de t é igual a C1 e na t mais C2 e na menos 3t. Mas lembremos que lá no início nós definimos x1 de t igual a y, que era a nossa variável desconhecida original. Por outro lado, nós também vemos aqui que x2 de t é igual a C1 e na t, agora estamos usando aqui a segunda linha, mais C2 vezes menos 3 vezes e na menos 3t. Nós já vimos anteriormente que x2 havia sido definido como y ponto, ou seja, a derivada de y com relação a t. E, de fato, esta é a derivada de y com relação a t.